como que você vê o varejo nesses tempos sombrios, assim que tá meio que todo mundo sangrando? Qual que é a visão do Madeira? De repente, poxa, aqui no Madeira a gente vai dar uma segurada. Como que tá isso, a tua visão, e o que que você acha que vai acontecer daqui para frente? Bom, eu acho que falando de varejo de uma forma geral, eu acho que tá claro, não ficar chovendo molhado aqui, o macro tá muito ruim. Sendo bem sincero, não vejo de uma forma macro uma melhora significativa antes do primeiro semestre de 2025. Acho que a gente já deve passar aí alguns quarters, alguns trimestres ainda de desafio, piores do que a gente tem. Mas uma coisa que é, acho que muito clara, que a gente sempre teve na Madeira Madeira, Daniel Marcelo, que é a questão de sempre você focar no que você controla. Tá? Então, assim, a gente fala, ganhou alguém, foi alguém. Cara, assim, Brasil, welcome. Essa é a realidade do jogo. Você ficar reclamando que tem um presidente X ou Y, ou economia. Assim, essa é a regra do jogo do Brasil. Né? E tem coisas boas e ruins disso. Né? O que eu acho que a gente tem uma clareza muito grande é o que a gente controla. Né? Então, olhando um pouco do cenário macro, o que a gente sempre olhou é falar assim, ok, o cenário macro está desafiador, mas isso não significa que a gente não tem que continuar ganhando market share. Então, aí a gente olha, porque a questão, né, se dá o boom da pandemia, você cresceu porque foi o boom da economia ou porque você foi competente? Essa é uma pergunta. Né? E quando vem avaliar, mas aí, então assim, quando vem boom né, todo mundo, e aí agora, né, tô bem surfando. E aí quando vem, não. Então assim, isso é uma coisa que a gente acho que veio aprendendo ao longo do tempo. E olhando esse período agora de uma economia caindo, nosso segmento cai, a gente olha muito, ok, o que a gente controla? Né? A gente controla de fato a experiência do cliente, a gente controla de fato, né, a minha negociação, a demanda do cliente, de uma forma geral, como macro, eu não posso controlar. Né? Então, o que a gente focou foi muito em como é que, né, nesse momento a gente consegue ser ainda mais eficiente. Né? Então, algumas iniciativas que a gente tinha mais de longo prazo, né? E aqui olhando benchmarks, da mesma forma como a Amazon fez. Né? A gente olhou e falou assim, olha, tem algumas iniciativas aqui que era mais de longo prazo, vamos deixar elas para frente, vamos segurar um pouquinho. Pô, tem empreendedores, você sabe que se pegar uma lista de 10 projetos, o cara vai ter 30. Então, a gente falou assim, vamos focar no básico, né? Olhando muito para um foco muito no cliente, né? Muito de venda boa. A gente fala assim, não vamos fazer, a gente chama de bad business. Vamos tirar tudo que está sangrando, porque às vezes você estava lá vendendo, não fazia conta. Então assim, a gente focou, cara, isso que a gente controla. Né? Então o que a gente viu aí nesse primeiro semestre foi um cenário macro mais desafiador, mas a gente mede lá, a gente ganhando market share. Né? Então isso é importante. Né? O volume de vendas absoluto não está quanto a gente gostaria? Não. Mas o market share a gente está ganhando. Então, assim, significa que amanhã, quando o mercado, né, voltar a crescer bastante, eu já vou estar muito mais bem posicionado. Então, a gente foca muito no controle. Eu acho que uma dica que eu dou para quem está aí como seller é olhar muito, de fato, aonde que você perde dinheiro. Se você às vezes você está falando, mas eu estou fazendo oferta só por volume. Será que de fato faz sentido nesse momento? Né? Sabendo que ainda a gente vai ter um aperto aí grande, né, ainda com essa questão de juros, que impacta muito o varejo, principalmente para quem trabalha com estoque. Então, eu vejo que assim, como é que você de fato entra mais no detalhe da tua operação, né, e entende como é que você pode atender, cria esse diferencial competitivo de atender o cliente. Né? Então, às vezes, você não vai conseguir maximizar muito mais o crescimento, mas você vai conseguir oferecer um serviço melhor que o teu concorrente. Né? E na parte de custos, que é onde você está perdendo dinheiro. Acho que esse é um primeiro ponto. Ou onde estão as margens mais baixas. Né? E rodar com uma operação mais eficiente, talvez com um pouquinho menor, né, em termos de receita, mas muito mais sustentável. Né? Porque tem muita gente que não está fazendo conta e que, infelizmente, né, nesse mercado ainda vai passar por muito desafio. Enfim, aí desse tipo de notícias tem várias, toda semana saindo uma, e eu acho que ainda vai mais uns 2 trimestres ainda de notícias ruins, né, de varejistas passando dificuldade. Então no final do dia, como é que né, a brincadeira aqui de varejo e seller é uma brincadeira que a gente fala, na madeira de Infinite Game, tem né, do jogo infinito do Simon Sinek, que é você continuar sobrevivendo. Né? Então, como o varejo é muito isso, é como é que você consegue ser muito eficiente. Né? Então, se você conseguir ser eficiente na outra ponta, entregar um diferencial competitivo para o teu cliente, é isso. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de coisas que a gente sai do Oceano Vermelho, que a gente fez a aquisição da Iguana Fix, então hoje a gente oferece uma montagem. Então, assim, é uma questão que para o cliente, às vezes no momento de decisão de um produto que é grande, que vai ser desafiador para ele montar, ele oferece uma montagem. Então, acho que esse momento é um momento para você olhar para casa e falar, cara, em vez de ficar reclamando, né? A gente sempre fala lá na Madeira,
reclamar não é uma estratégia, né? Então, o que você controla? Né? O que está no teu poder de tomar decisão. E às vezes tem algumas decisões que são mais fáceis, outras difíceis, mas tem muita coisa que se você fizer bem feito, você vai conseguir passar por essa fase. E ali, final de 2014, 2015, eu acho que volta também a uma melhora aí no macro. 2024, 25. Isso. Falei 15? É. Desculpa, 24. Não, Final de bem, 24. Relaxa. Mas Final de 24.